Meus queridos, amados irmãos, graça e paz, nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra. Nós queremos falar um pouco sobre o sentimento do apóstolo Paulo em relação à obra, às igrejas que Paulo plantou. Paulo tinha uma disposição grande demais para anunciar, para pregar, para evangelizar, para se direcionar a regiões distantes, difíceis o alcance, por conta daquele tempo não ter boas estradas, não ter viações, não ter todo o nosso mecanismo que nós temos hoje para irmos a lugares como aqueles que Paulo foi. Dentro do sentimento do apóstolo Paulo, nós percebemos uma pureza em sua pregação. Nós percebemos o quanto que Paulo se dedicava para evangelizar, para ensinar, para exortar a igreja por onde ele tinha implantado, anunciado o evangelho. 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 15 tem um texto que expressa mais um sentimento do apóstolo Paulo com a nobreza que ele tinha em relação a esta obra, em relação à evangelização, em relação o ato de se desprender para fazer a obra de Deus, independentemente dos resultados, independentemente daquilo que as pessoas achavam ou diziam acerca do apóstolo Paulo. Ele diz assim no versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui expressa um sentimento do apóstolo Paulo com o seu trabalho, expressa uma dedicação. Paulo não estava buscando achares das pessoas. Paulo não buscava satisfazer o que as pessoas queriam que o apóstolo fizesse ou como eles queriam. O apóstolo Paulo expressa um sentimento aqui, independentemente do que as pessoas dizem, do que as pessoas julgam. Ele diz, eu de muita boa vontade. Paulo tinha uma dedicação para evangelizar. O caminho que Paulo foi e percorreu até chegar em Roma foi um caminho de tempestades, de naufrágios, foi um caminho que a serpente o picou, e era uma serpente mortífera. Se o mar daquela região era um mar forte, era um mar turbulento, e causou toda aquela tempestade e o naufrágio, você percebe que diante daquela disposição que o apóstolo Paulo tinha, ele havia algo de tanta dedicação que quando ele chegou naquela ilha, na ilha de Malta, ele foi à procura de gravetos para fazer fogo, para aquecer as pessoas que estavam ali. Ora, Paulo estava junto com todos no naufrágio, mas Paulo ainda tinha disposição para servir, disposição para fazer, para cooperar,
para estar ali juntamente com aqueles que estavam precisando, com aqueles que estavam ali feridos, angustiados, perplexos, porque eles vinham de um naufrágio e eles estavam fracos, mas Paulo tinha isso aqui: eu de muita boa vontade. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele foi lançado, certa vez ele foi lançado em um cesto para fugir da perseguição, para fugir da prisão, para fugir das pessoas que queriam, porque queriam a sua prisão, e assim perseguiam o apóstolo Paulo. Mas ele diz: olha, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Você percebe aqui o sentimento do apóstolo. Você percebe aqui o amor que o apóstolo Paulo tinha em fazer a obra de Deus. Aqui eu abro um parêntese para nós. Todos aqueles que dão disposição, todos aqueles que fazem do seu dia, aqueles que fazem da correria dos dias e tiram um tempo para servir a obra, para fazer a obra, de forma alguma Deus o deixará envergonhado. Você sabe por quê? Porque quem é o Deus da igreja, porque quem é o Deus desta obra é o Senhor. E ele diz assim: e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só, Paulo tinha uma disposição independente do sentimento que a igreja, os irmãos, tinham por ele. Independentemente de qualquer que fosse o sentimento, o apóstolo Paulo ia continuar, estava continuando amando, fazendo, se dedicando. Isso aqui serve para nós, porque muitas vezes nós renunciamos uma chamada, renunciamos uma obra por conta de invejosos que estão invejando, por conta de perseguições que estão perseguindo, por conta de calúnias, por conta de difamação e tantos outros insultos que causam quando nós nos levantamos para fazer a obra. Mas Paulo deixa isso aqui como exemplo e como ensino para nós. Olha, pois que não busco o que é vosso, ou melhor dizendo, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com o que as pessoas tinham. O apóstolo Paulo não estava preocupado pelo sentimento de ninguém. Ele estava preocupado com a obra, com a manutenção da obra, com o desenvolvimento da obra, com o fazer da obra. É isso que o apóstolo Paulo estava preocupado. Era isso que ele estava buscando. Por isso que ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados. Menos amado. Isso é um sentimento que o apóstolo Paulo carregava com ele, porque as missões que o apóstolo Paulo fez foram as mais difíceis, as mais complicadas, as mais complicadas. Estas foram as missões e as obras que o apóstolo Paulo fez. Mas Paulo está trazendo para nós como exemplo a vida dele e dizendo para nós que nós não devemos retroceder, que nós não deixar de fazer o ide por conta de alguns que irão se levantar e dizer:
eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não apoio ele, eu não apoio ela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, amando-vos cada vez mais, que seja menos amados por vós. Paulo não estava preocupado com o sentimento dos irmãos da igreja por onde Paulo passava e ensinava, o que eles achavam, o que eles diziam. Isso não abalava o apóstolo Paulo. A visão do apóstolo Paulo era uma visão de amor, porque ele diz assim, amando-vos cada vez mais, amando cada vez mais. O obreiro só vai alcançar a obra do Senhor de forma soberana se ele tiver amor para com a igreja, se ele amar a noiva do Cordeiro, se ele ter sentimento de amor, de gratidão. O obreiro só conseguirá alcançar o que Paulo alcançou aqui, se ele tiver amor para com a igreja, amor para com a obra do Senhor. Existem muitas pessoas que fazem a obra de Deus sem amor. Muitas pessoas que fazem porque tem todo o aparato em suas mãos, porque já faz aquilo de tanto fazer, já se acostumou a fazer. Muitos já fazem simplesmente para completar uma agenda, para continuar a agenda. Mas muitos não fazem por amor. O apóstolo Paulo está dizendo, amando-vos cada vez mais. Que sirva de exemplo para nós. Ame a igreja, ame a obra do Senhor e faça com dedicação. Porque na visão do apóstolo Paulo, ele não buscava aplausos, reconhecimento humano. O que ele tinha era amor para com a igreja do Senhor. Que possamos nós entendermos e buscarmos o verdadeiro amor da obra do Senhor, o verdadeiro sentimento de fazer, de cooperar, de estarmos umbriados neste propósito, e que assim o Senhor multiplicará as nossas forças, os nossos ânimos, a nossa vontade na obra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém.